Ok, a hidroxicloroquina não funciona para Covid tomando comprimido. Mas e se a gente triturar o comprimido e nebulizar? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o mal provocado pela nebulização de comprimidos de hidroxicloroquina. Intervenção extremamente perigosa realizada por médicos aqui no Brasil. Se a hidroxicloroquina não está funcionando tomando comprimido por via oral, eu, como médica, poderia triturar o comprimido e nebulizar em pacientes que estão com Covid. Afinal, a substância vai chegar direto no lugar que eu quero que ela chegue, no pulmão. Porque mesmo que esses cientistas fiquem falando que a hidroxicloroquina não funciona, eu sei que funciona sim. Vou salvar vidas, até o presidente me apoia. Uma ideia brilhante, não é mesmo? Só que não. Isso não morte do teu lado. E a doutora me disse, e eu já tinha comprovado isso também, e não é dela, ela falou muito humildemente que não é uma ideia dela, a questão da nebulização. A primeira vez que eu ouvi falar isso foi lá no estado do Amazonas. Agora, aqui no Brasil, a pessoa é criminalizada quando tenta uma alternativa para salvar quem está em estado grave. A pandemia de Covid-19 tem nos ensinado muito. Mas é claro que ainda temos muito a aprender. De qualquer forma, no início da pandemia, o pouco conhecimento sobre a doença e seu tratamento fez com que muitos cientistas testassem inúmeras substâncias como potenciais fármacos para tratar a Covid-19. Muitos desses fármacos que tiveram algum resultado promissor nos ensaios in vitro já eram utilizados para outras condições, ou seja, não eram fármacos novos. Dentre esses, temos a cloroquina e também a hidroxicloroquina, que apesar de terem apresentado resultado promissor em teste pré-clínico, que são os testes realizados em células ou animais de laboratório, não apresentou eficácia contra a Covid-19 em testes clínicos, aqueles realizados em humanos. Mas aí tem gente que vê resultado de teste pré-clínico e já quer tomar o comprimido. Como faz, hein, gente? Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Não queremos a vacina. O desespero por uma cura fez muita gente sair tomando comprimido de cloroquina e hidroxicloroquina. Os cientistas, claro, sempre com muita cautela, estudando os efeitos disso. E em muitos casos foi observado um agravamento da infecção pelo uso desses medicamentos. Ou seja, além de não funcionar contra a Covid-19, o medicamento pode agravar a condição. Só piora. Escuta a ciência. Não contentes com os resultados de estudos científicos sérios e altamente controlados, a legião dos profetas da cloroquina continuou a utilizar o medicamento mesmo com todos os efeitos colaterais graves associados ao uso. Então eles já sabem como fazer, já sabem como tratar. E eu acho que essa gente vai desempenhar um papel de protagonismo no mundo sobre o coronavírus. Nós vamos ficar muito orgulhosos dessa equipe, né? A base das observações deles é o uso da hidroxicloroquina com azitromina, que é um antibiótico, né? Mas tem que ser logo. Não dá para esperar o exame, se tem coronavírus ou não tem. Mas desta vez, os Cavaleiros Unidos da Cloroquina se superaram. Alguém decidiu que ia triturar comprimidos de hidroxicloroquina e nebulizar isso em pacientes com Covid-19 grave. Sim, você escutou certo. Algum médico decidiu triturar comprimidos de hidroxicloroquina e colocar isso diluído em soro fisiológico para inalação, que é a nebulização, fazendo esse pó do comprimido chegar até o pulmão dos pacientes.
Sim, alguém achou que isso podia ser bom, mas não foi. E por que não foi? Para entender isso, eu preciso te explicar um pouco de farmacologia. Basicamente, você vai ter aqui uma parte da primeira aula de farmacologia de qualquer curso de farmacologia. Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biomédicos, qualquer curso na área da saúde tem essa aula quando estuda farmacologia. Isso porque esse é o conteúdo mais básico de farmacologia. Coisa que todo mundo que fez uma graduação na área da saúde deveria saber. Enfim, os médicos que usaram essa intervenção não sabem, mas você aqui vai aprender isso comigo. Vamos estudar, e tirar 10, sem desistir, isso é bem legal. Fármacos são as substâncias que a gente toma, que estão dentro de um comprimido e que fazem algum efeito em tratar algum sintoma ou doença. Mas os fármacos podem se apresentar para o uso em diferentes formas. São as formas farmacêuticas. Quais são elas? Comprimidos, cápsulas, gotas, xarope, pomada, suspensão, creme, supositório. Ou seja, formas farmacêuticas são o formato que o fármaco vai estar lá na farmácia para você comprar e usar. E as formas farmacêuticas são preparadas de acordo com as vias de administração. Que são o que mesmo? São o modo como você vai usar o medicamento. Você pode usar por via oral, engolindo o comprimido ou tomando as gotinhas do medicamento. Você pode passar a pomada na pele, fazendo uso tópico. Você pode usar por via retal, o supositório. Você pode usar soluções injetáveis por via intramuscular, na injeção. Você pode usar soluções inalatórias na nebulização. Enfim, você tem formas farmacêuticas preparadas de acordo com o local de administração. Escuta a ciência. O fundamento disso está em cada componente da fórmula. Uma pomada tem que ser preparada com os componentes que permitam a absorção dos fármacos pela pele. Então, além de ir na fórmula o fármaco, que vai ser responsável pelo efeito desejado, também deve conter substâncias que ajudem o fármaco a penetrar na pele. Uma solução inalatória deve ser preparada para oferecer um líquido com substâncias adequadas ao ambiente onde o fármaco será absorvido. Nesse caso, o pulmão. Quando um comprimido é preparado na indústria, ele contém excipientes e estabilizantes para promover a absorção no estômago ou no intestino. Portanto, a gente vê que não pode usar um comprimido como supositório e nem usar uma pomada por via oral. Da mesma forma, não podemos triturar um comprimido e injetar no músculo. E muito menos triturar um comprimido e inalar esse pó diluído em soro fisiológico. Que burrico! Ai, que burrinho! O pulmão é um órgão muito delicado, que não aceita nada sólido. Pós podem provocar reações do sistema imune e também das próprias células do seu pulmão. É claro, um órgão que faz troca de gases e que no máximo encontra substâncias líquidas, como secreções ou fármacos líquidos. Quando vem uma substância sólida, se assusta. Isso é tão real que algumas doenças respiratórias ocupacionais, como a silicose, podem ocorrer em profissões com exposição a pós como a sílica. Mas aí o que falar dos médicos que fizeram nebulização com pós de comprimidos triturados? Vocês querem falar o quê? Vocês perderam a dignidade. Aí depois vocês dizem, nós somos unidos. Que unido que vocês são, velho? O conhecimento básico de farmacologia faltou nesses médicos. Sobrou ignorância. E nem só isso, faltou um conhecimento básico de bioética também. Afinal, para testar terapias novas, os protocolos de testes que serão realizados devem ser aprovados por um comitê de ética.
E esses médicos sequer submeteram os protocolos a um comitê de ética. Claro que não submeteram, pois nenhum comitê de ética aprova um experimento que obviamente vai provocar um dano ao paciente. Ciência, além de toda a seriedade, é conduzida também com ética. E essa nebulização de comprimidos fere muitos aspectos da ciência. Isso não é ciência. Escuta a ciência. Um protocolo como esse, sem um embasamento em fundamentos biológicos e que claramente pode provocar um mal a um paciente, jamais pode ser conduzido alegando ser um teste científico. Repito, ciência não é isso. Isso é charlatanismo, imperícia, negligência e está associado a uma má formação em medicina, mas também, infelizmente, aos aspectos ideológicos que têm guiado a conduta de alguns médicos aqui no Brasil. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Temos visto casos de médicos que se aproveitaram da vulnerabilidade de seus pacientes para aplicar o tratamento de nebulização de comprimidos de hidroxicloroquina, que eles chamam de tratamento experimental. Esses médicos alegaram que estavam tentando salvar vidas, mas no fim eles colaboraram com a morte dos pacientes. Essa nebulização com pós de comprimido é a coisa mais absurda que eu já vi. Uma coisa é você, que é leigo, considerar ser possível inalar pós de comprimido. Outra coisa é um médico, uma médica, considerar a possibilidade de fazer isso. É um fato que escancara o quanto a formação em medicina é deficiente no Brasil. Porque, como falei para você, esse é o conhecimento mais básico a respeito do estudo de fármacos, a farmacologia. Os médicos são prescritores de medicação e devem ter esse conhecimento, mas outros profissionais da saúde também têm o conhecimento de farmacologia e, na dúvida, consulte também outros profissionais. O profissional farmacêutico, por exemplo, estuda muito tudo isso que eu falei. Essa que vos fala, eu mesma, sou farmacêutica e posso afirmar que farmacologia foi a disciplina com maior carga horária na época que fiz a graduação. Então, confie no farmacêutico para te esclarecer as dúvidas. Se informe antes de aceitar tratamentos experimentais. Certifique-se que o tratamento tem um protocolo aprovado por comitê de ética. A ciência é feita com ética e cuidado. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.